Com mais 1.364 mortes e mais de 40 mil casos confirmados, o Brasil teve o segundo maior número diário de óbitos e diagnósticos nesta terça-feira, desde o início da pandemia do novo coronavírus. O total de mortes chegou a 52.771 e os casos confirmados já são 1.151.479. No mundo inteiro, são 9.362.000 casos confirmados e quase 480 mil mortes. Mais de 5 milhões de pacientes foram curados. Nos Estados Unidos, o número de casos confirmados passa de 2.424.000 e o de mortes de 123 mil. 25 estados americanos têm mais casos novos nesta semana do que na semana passada. Na Califórnia, as hospitalizações pela doença do coronavírus de 2019 subiram 16% em 2 semanas. Ao depor no Congresso, o principal epidemiologista da Força Tarefa da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, considerou perturbador o aumento do número de infecções no país. Quando a União Europeia reabrir as fronteiras externas em 1º de julho, os americanos e os brasileiros podem ficar de fora por causa do número de casos da Covid-19 nos dois países. Nas últimas 2 semanas, o bloco europeu registrou 16 casos para cada 100 mil habitantes, a Rússia 80, os Estados Unidos 107, o Brasil 180. Os 47 países que estão na lista dos que podem mandar viajantes para a Europa têm índices de contaminação inferiores aos do continente europeu. Na Alemanha, um surto iniciado num frigorífico do estado da Renânia do Norte-Westfália deixou 1.500 infectados e colocou 500.000 de pessoas em quarentena. O frio e a umidade do ar nos frigoríficos criam um ambiente perfeito para a transmissão do vírus. As gotículas expelidas pela respiração e pela fala ficariam mais tempo suspensas no ar. Com apenas 7 casos, na terça-feira, o surto da capital da China, iniciado no maior mercado atacadista de alimentos de Beijing, parece estar chegando ao fim. Mas a alegação de que a contaminação teria sido através de salmão importado, além do problema no frigorífico na Alemanha, coloca sob suspeita o comércio de alimentos. A pandemia começou num mercado de Wuhan, na China, que vendia carne de 114 espécies animais, inclusive cachorros, ratos, cobras, iguanas e morcegos. O Reino Unido vai reduzir a distância mínima de 2 metros para 1. O primeiro-ministro Boris Johnson admite que existe risco, mas está sob pressão do empresariado e do próprio Partido Conservador. A nova regra vai permitir a reabertura, a partir de 4 de julho, de cinemas, bares, restaurantes, museus, galerias de arte e templos. Será o maior relaxamento das restrições impostas tardiamente em 23 de março. A principal autoridade médica britânica adverte que o coronavírus estará circulando pelo menos até a primavera de 2021. O público é aconselhado a usar máscaras. A Associação Médica Britânica defende o uso obrigatório de máscaras em locais públicos. Por enquanto, a exigência só existe nos transportes públicos. O tenista número 1 do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic, sua mulher, seu treinador e outros 3 jogadores pegaram o coronavírus ao participar de um torneio organizado por Djokovic em que não foram respeitadas as regras de distanciamento nem para os atletas nem para a torcida. Djokovic pediu desculpas. A Universidade de Tel Aviv, em Israel, adverte que as teorias conspiratórias que atribuem a pandemia a uma conspiração de judeus estão provocando uma nova onda de antissemitismo. Na Europa, os dados da produção industrial superaram a expectativa em junho num sinal de estabilização da economia. O Banco Central Europeu espera uma queda de 13% na economia da zona do euro no segundo trimestre. O produto regional bruto só deve voltar ao nível pré-pandemia em 2023. As bolsas de valores dos Estados Unidos subiram nesta terça-feira na expectativa de que a recuperação esteja em marcha, apesar do aumento do ritmo de contaminação em 25 estados. Na luta para subir nas pesquisas eleitorais, o presidente Donald Trump suspendeu os vistos de trabalho para estrangeiros nos Estados Unidos, alegando que eles representam uma ameaça incomum para os trabalhadores americanos que perderam o emprego por causa da pandemia.
seriam 525 mil empregos, principalmente nos setores de alta tecnologia e turismo. O governo brasileiro anunciou uma linha de crédito de 127 bilhões de reais para pequenas empresas, mas a proposta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de aproveitar a pandemia para passar medidas que reduzem a regulamentação ambiental pegou mal. Investidores internacionais que aplicam o equivalente a 20 trilhões de reais exigem o fim da destruição da Amazônia e respeito aos povos indígenas. O maior supermercado do Reino Unido, o Tesco, e a loja de departamentos Marks & Spencer ameaçam boicotar produtos brasileiros. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado.